Na próxima semana, vereadores da macro-região voltam oficialmente às atividades. Desafios, escândalos e novos objetivos marcam esse retorno na Casa de Leis para mais um ano legislativo. Apesar de diversas polêmicas envolvendo parlamentares e decisões dos representantes que geram questionamentos, a preservação do interesse, das necessidades e a importância da participação popular é o que deve prevalecer. Agregando valor às comunidades e integrando ao vivo a macro-região, formando opinião, os presidentes das câmaras, Igor Oliveira em Ribeirão Preto, Júlio César Pereira de Souza em São Carlos, Jefferson Iachuda em Araraquara, Márcia Moreira de Souza em Sertãozinho e Donizete da Farmácia em Franca. Começar aqui por Ribeirão Preto, vou conversar com o Igor Oliveira, que é o presidente da Câmara, e uma preocupação do cidadão do Ribeirão Pretano. Começamos o ano com batalhas pela frente. Investigação envolvendo 2 vereadores, Adalto e Isaac, que são investigados. Como que o senhor encara isso a partir de agora? Boa tarde. Boa tarde, professor Roberto Ribeiro. Parabenizar o Sistema Clube de Comunicação por essa integração com os municípios da nossa região, cumprimentar os meus companheiros, presidentes das câmaras de São Carlos, o Júlio César, em Araraquara, o Jefferson, em Sertãozinho, a Márcia e em Franca, o Donizete. Nós iniciamos o nosso mandato o ano passado pela primeira vez na Câmara Municipal e nesse segundo ano de trabalho já estamos assumindo a presidência da Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Nós temos um trabalho de muita transparência durante todo este ano. Em respondendo à sua pergunta em relação às 2 investigações dos vereadores que chegaram à Câmara Municipal, o trabalho da presidência foi encaminhar imediatamente à coordenadoria jurídica da Casa de Leis. Uma outra coisa que traz como preocupação, presidente, Pois não. é que as comissões que já estão eleitas dentro de um consenso com todos os vereadores, mas não é um pouco estranho colocar na comissão de justiça alguém que possa ser investigado por ela? Qual é a preocupação que traz isso ao senhor? Olha, nós não podemos deixar do vereador ter a sua prerrogativa durante o seu mandato como vereador. Ele tem o direito de defesa de responder todas as posições que forem a eles inquiridas, né? E em relação ao vereador, as comissões que foram formadas, como o senhor bem disse, foi feita por forma de consenso entre os 27 vereadores da Casa de Leis, da Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Especificamente na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, presidida pelo vereador Isaac Antunes, nós temos que observar todo o trabalho que foi feito por esta comissão no ano passado, no ano de 2017. Ao meu ver, nos meus olhos, ela foi feita em prol da nossa sociedade de Ribeirão Preto, principalmente numa questão que eu quero apontar aqui, professor Roberto Ribeiro, a questão do projeto das OS, que foi barrada na CCJ e confirmada também na Justiça. Perfeitamente. Vou agora até São Carlos, Júlio César Pereira de Souza. Júlio, afinal de contas, aí, Câmara Participativa? Por favor, explica para a gente entender o que é isso aí. Boa tarde. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos os presidentes das câmaras da região e boa tarde a quem nos acompanha. Roberto, nós temos um entendimento, eu desde que iniciei a minha gestão como presidente, que nós temos que ter uma gestão compartilhada, ou seja, dividir as buscas de soluções para os inúmeros problemas que atravessamos com pessoas que são da área, enfim. A Câmara Participativa é mais um instrumento. Nós tivemos no ano passado um grande número de audiências públicas, tivemos consultas públicas que é feita através do site, uma delas bateu o recorde, que é em relação ao transporte público. E o Câmara Participativa é mais um instrumento que nós temos de fazer com que a população participe. Associação organizada, a sociedade civil organizada participe das decisões, das opiniões. E o Câmara Participativa é um programa onde as pessoas terão oportunidade de sugerir até mesmo leis, né? E caso seja lei de interesse da cidade, alguma ideia criativa também,
será dado crédito a essa pessoa, nós vamos encaminhar para as sessões, para as comissões responsáveis e vamos tentar implementar esta lei na cidade. Mais que isso, Roberto, o que nós queremos? É essa interação entre a população e a Câmara Municipal. De que forma? Caso seja encaminhado uma sugestão que não seja dentro da lei, que seja algo que não seja constitucional, nós vamos também responder a essa pessoa para que ela entenda quais são as atribuições, as limitações que tem o vereador na sua cidade. Então, é uma forma didática de ter essa interação junto com a população também. Eu vou a Araraquara agora, Jefferson e Axuda. Jefferson, 2 carros comprados, carros de luxo, R$98 mil o gasto da Câmara, os carros foram entregues, mas a população está muito brava querendo saber por que esse gasto. Qual é a expectativa que vocês, vereadores, ou a resposta que vocês, vereadores, darão para a população? Boa tarde. Boa tarde, professor Roberto Ribeiro. Quero saudar também os nossos presidentes de câmaras, o Igor de Ribeirão Preto, o Donizete da Farmácia de Franca, que estão assumindo o primeiro ano de mandato, bem como a Márcia e o Júlio César, né, que já têm a experiência de 1 ano de mandato. Respondendo à vossa pergunta, a Câmara Municipal de Araraquara, no ano passado, na nossa gestão do primeiro ano, fez uma gestão bastante econômica. Nós buscamos rever todos os contratos da casa, nós buscamos também fazer a reforma administrativa, contratamos uma fundação para rever os quadros, enxugamos o número de servidores nossos da casa, de assessores, né, de 3 passando para 2, e exigindo agora o nível superior de escolaridade para os nossos assessores parlamentares. A gente contingenciou no total do nosso orçamento, 31% do nosso orçamento, fazendo devolução de um valor significativo para o Executivo. E estava provisionado a aquisição de 2 veículos de representação e nós demos continuidade a esse processo, haja vista que também foi questionado por que não a locação dos veículos. Fizemos o levantamento, a locação do veículo ela implicaria num valor que em 2 anos se pagaria o veículo novo. O veículo novo ele é isento de IPVA, DEPREVAT, pedágio, então ele é benéfico, né, e está dentro da nossa expectativa, não houve nada de ilícito. O que a gente tem que tomar muito cuidado, eu acredito que todos os presidentes de Câmara têm que tomar cuidado, com apontamentos do Tribunal de Contas quanto à manutenção dos veículos, que nós tínhamos 2 veículos antigos, com 12 e com 8 anos de uso, que foram repassados ao Executivo. E esses veículos, eles apresentavam uma manutenção cara. Então, ele iria para a oficina com um defeito lá no freio, de repente tinha que ver a suspensão, aí tinha um vazamento de óleo, tinha que trocar o cabeçote, aí já havia a questão do câmbio, o orçamento ficava grande e aí passa a ter apontamento de por que ficou tão caro o orçamento. Então, para evitar qualquer tipo de má interpretação, é melhor que se faça a troca. A recomendação, inclusive, passou pela Procuradoria, pelo jurídico da Câmara. Então, a gente está respaldado e muito tranquilo com relação a isso. Fizemos uma gestão, sim, de contingenciamento, de reforma administrativa e fizemos a compra, sim, dos carros de representação. Vou a Sertãozinho agora, Márcia Moreira de Souza Perassi. Márcia, o terreno aí foi construído, onde começou a ser construída a nova sede da Câmara. E a coisa foi de muito dinheiro, um investimento muito caro. Começou e não acabou, é isso? Qual é o prazo que vocês têm para uma nova Câmara em Sertãozinho? Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos os presidentes da Câmara que também estão conosco. A Câmara Municipal, esse prédio da Câmara Nova, começou a ser construído em 2008, tem sido concluído aos poucos. E um dos meus objetivos desse meu mandato é entregar o prédio da Câmara. Esse ano, nós mudaremos para a Câmara Nova. Essa mudança não está demorando para acontecer? Muito dinheiro que está rodando e ficou só gastando? Não está demorando, não? Bom, eu iniciei meu mandato de vereadora em 2017, quando nós assumimos como presidente da Câmara, né? E nós estamos dando continuidade a esse trabalho. Um dos meus objetivos, que foi
como presidente da Câmara é a contenção de gastos. Em 2017, como foi um ano muito difícil para todos, esse foi um dos meus principais objetivos na Câmara. Nós tivemos uma contenção de gastos e, mesmo assim, ainda trabalhando para concluir o término da construção da Câmara Nova, com as licitações que precisavam ser feitas, e nós fizemos. Ainda estamos fazendo mais licitações para a Câmara Nova, né, para terminarmos. E, mesmo assim, nós conseguimos ainda encerrar o ano de 2017 e devolver para o Executivo R$1.105.000 de economia, né, com o objetivo de ajudar a nossa população de Sertãozinho. Eu vou a Franca agora, Donizete da Farmácia. Donizete, tem aqui uma preocupação, acho que o francano também está muito preocupado. A Prefeitura ainda não acertou com entidades a respeito das emendas impositivas que deveriam ter sido pagas no ano passado. Algumas até fecharam as portas. E agora? Qual é a atitude que vocês podem tomar? Boa tarde. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos os presentes participando desse programa. Se me permite rapidinho, Roberto, só mandar um abraço para o Carlos Zanoeiro, que é companheiro de vocês aí, é meu amigo de infância, nós estudamos junto e estou sempre na torcida por ele. A questão das impositivas, Roberto, passou pelo plenário em 2016, criando o projeto das impositivas, né? E nesse ano, o ano passado, o Executivo entendeu que judicialmente ele não estaria legalizado para repassar esse dinheiro para as entidades, né? Houve todas essas discussões, inclusive me parece que já foi depositado em juízo esse dinheiro, para que através dessa ação judicial possa se resolver de passar o dinheiro para as entidades dentro de um prazo dentro desse acordo entre o Executivo e as entidades também. Quando você conheceu o Carlos Zanoeiro, ele não estava gordo como ele está agora não, né? Era magrinho, não era não? Ele era fininho, viu? Gente boa demais, amigão meu, nós estamos juntos. Tá bom, então. Muito obrigado pela sua lembrança, ele está vendo, vamos repassar também um abraço para ele. O Golfeto, depois de tudo que nós ouvimos, me parece que nós continuamos do mesmo jeito. O ano começa com velhos problemas. Mas todo começo, Roberto, tem um pouco de magia. Essa é a expressão de Hermann Hesse. E tem mesmo. Mas a verdade é que precisa começar a construção de soluções para esses problemas. Mesmo sendo antigo? Claro, principalmente sendo antigo. Vamos deixar bem claro para trazer o problema à luz e dissecá-lo. Na verdade, o Brasil nunca tem soluções para os seus problemas. Ele tem apenas soluções adiadas. Então, os problemas prosseguem se arrastando com o tempo. É um caso da grande atividade do parlamento, que se bifurca. Uma atividade técnica que se expressa através das comissões técnicas que os vereadores escolhem. O ângulo, o gono através do qual se focaliza o problema das comissões técnicas, avulta de tal maneira que, às vezes, e até é necessário, o plenário se divide. Agora, já o plenário do parlamento é político. E a tarefa da política é construir consensos a partir de divergências. O foco é sempre o interesse público, ou pelo menos deve ser o interesse público. Na verdade, política é a arte de se construir, a partir dessas divergências, aquilo que interessa para a população, inclusive em partes, em anatomias. E esse é um dado importante. O parlamento deve entender, e eu acho que entende, que o poder se manifesta na despesa. Quem tem o poder tem a maior fatia da despesa. Agora, como é que se fiscaliza se uma boa administração e até uma administração intermediária ou uma má administração? É uma administração boa, cada vez mais reduz a despesa que se manifesta de consumo, de custeio.
E aumenta na mesma proporção a despesa de capital, o investimento. O que significa, o que essas palavras escondem? Despesa de capital, investimento. Então, investimento é a parcela da arrecadação pública, da receita realizada, que volta de maneira nítida para o contribuinte, que, afinal de contas, é quem financia todo o orçamento no seu conjunto. É por isso que o orçamento é a lei anual em torno da qual gira a administração. Se gira a administração, precisa entender que no Brasil a gente entende governo. Governo é apenas o executivo. No Brasil, a cultura brasileira, especificamente o chefe do executivo, o governador, o presidente da República e o prefeito municipal, não. Nos Estados Unidos chama branches. Branche quer dizer galho, ramo. O executivo e o legislativo são a soma do governo, cada um com uma atividade específica, a administração e a fiscalização da administração. Bom governo, portanto, reduz gradativamente. É um processo lento, não é um evento, é um processo. Não é um flash, é um filme. Aos poucos, tudo aquilo que que reduz em termos de despesa de custeio, quer dizer, o custo da administração pública sob os ombros do contribuinte e aumenta na mesma proporção sob a forma de serviços, de realização de obras e de manutenção do patrimônio público que já está inserido e colocado na administração. Reformas de próprios públicos, de praças esportivas. Essa reforma, isso tudo retorna para o contribuinte sob a forma de investimento e vai aumentando gradativamente, que é o contrário do que o Brasil fez historicamente. Sempre aumenta a despesa de custeio e reduz os investimentos, e quando faz o déficit, então ocorre aumento de tributo. Esse é inevitável, manda a conta para o contribuinte. É isso exatamente que deve começar a se modificar. Se possível, sabendo que o parlamento é também parte do governo. E não sei se não é a parte gradativamente é mais importante do que a outra. E muito mais. Em Ribeirão Preto eu volto a conversar com Igor Oliveira. Igor, tem duas coisas que me preocupam e me parece também que estão preocupando o cidadão de Ribeirão Preto. Afinal de contas, o anexo da Câmara vai ou não vai custar mais caro? Olha, professor Roberto Ribeiro, a nossa intenção desde o nosso primeiro dia à frente à presidência da Câmara Municipal de Ribeirão Preto foi priorizar esta questão do anexo. Por que eu digo isso? Foram investidos para a população que está nos assistindo, e um detalhe muito importante para que todos saibam que esta obra foi iniciada no ano de 2015, na 16ª legislatura, ou seja, na legislatura passada. Não foi nós que iniciamos essa obra. Porém, nós somos gestores, nós somos quem comanda a Câmara Municipal neste momento até 31 de dezembro de 2018. Por isso, a nossa preocupação em terminar uma obra pública. Nós não podemos ser omissos. E a maneira da gente finalizar esta obra é achar a viabilidade, a forma mais econômica para o município de Ribeirão Preto. Estivemos na promotoria com o Sebastião Sérgio Silveira, promotor aqui de Ribeirão Preto. Fomos até o Procurador-Geral do Estado, Dr. Osmânio, fomos até o Tribunal de Contas, encaminhamos a planilha da construtora que iniciou esta obra para a Secretaria de Obras de Ribeirão Preto, para que se faça análise, para que se veja cada centavo do valor em que a construtora pede para finalizar esta obra. O que nós já sabemos nesses nossos primeiros 30 dias é que, se dermos continuidade com esta construtora que iniciou, através de planilhas apresentadas pela Secretaria Municipal de Obras, comprova, professor Roberto Ribeiro, e todos os nossos telespectadores que estão nos assistindo, que com a continuidade, com a mesma construtora, através de planilhas comprovadas pela Secretaria de Obras, ficaria em torno de R$1.400.000 mais barato do que abrir uma nova licitação. Mais uma outra preocupação, agora é rápida, né? Preocupação também pequena. Você está tendo poucas preocupações, diga-se de passagem. 22 ou 27 vereadores a Câmara pode ter, hein? Olha, nós temos que pensar na questão em que o país vive. O nosso país, que passou por uma crise econômica
terrível o ano passado, um processo de recessão muito grande. E pensando nisso, na próxima legislatura, a partir de 2020, o número de vereadores de 22 seria o suficiente para Ribeirão Preto. Mas para ter certeza, professor Roberto Ribeiro, nós estamos aqui na Câmara Municipal para trabalhar para a população da nossa cidade. Nesses nossos primeiros 30 dias de trabalho em economia, cortando gastos e cargos comissionados, já fizemos uma economia de mais de R$1 milhão para o município de Ribeirão Preto. Boa São Carlos agora, Júlio César Pereira de Souza. Dia 8 agora, Câmara faz uma audiência pública para apresentar orçamento do Legislativo para este ano. O que pode se esperar? Roberto, só para comentar um pouquinho que o professor Golfeto disse, ele tem razão, a gestão ramificada. Eu defendo uma tese de gestão compartilhada que é parecida. Hoje nós temos que se despir, né, de uma vaidade que alguns membros da política se colocam, porque nós temos que conversar, dialogar. Nós temos vários problemas na cidade de São Carlos. O transporte hoje é um caos na cidade de São Carlos e a gente percebe que a gestão não é conversada, não é compartilhada. Tem que haver essa interação entre o Poder Legislativo, o Poder Executivo e também o Poder Judiciário para que a gente busque o quê? Soluções. A população não aguenta mais conversa. Parece que sempre a gente está falando a mesma coisa e tem razão a população de reclamar. Nós temos que buscar soluções. Agora, quem está à frente de uma prefeitura municipal, à frente da Câmara, num cargo público, ele tem que pensar o seguinte, sempre se colocar no lugar das pessoas. Nós temos problema na saúde. Agora o problema do transporte é terrível porque afeta a todos, né? Porque a pessoa com saúde, com algum problema de saúde ou não, vai usar o transporte público e vive um caos. O que nós vamos fazer de uma forma toda especial no dia 8? Nós vamos mostrar as contas da Câmara Municipal. Nós vamos abrir todos os contratos, quanto paga de água, de luz, de propaganda, de rádio, televisão, tudo que se gasta na Câmara, nós vamos demonstrar e mostrar à população para um amplo debate. É a primeira vez que a Câmara toma essa iniciativa, nós vamos expor o ano 2017, por quê? Porque nós temos um objetivo. Eficiência na gestão tem que ter transparência. É isso que a gente quer mostrar para a população e vamos fazer isso no dia 8. Quero convidar a todos, você que é de São Carlos, tem alguma dúvida no orçamento da Câmara, gasta muito com isso, muito com aquilo ou pouco, enfim, você vai conhecer a fundo todos os contratos que a Câmara Municipal de São Carlos tem. É isso, mostrar, abrir as portas, demonstrar essa preocupação. Devolvemos desse ano, nós já fazemos um orçamento equilibrado. Nós temos por lei constitucional até 6% do orçamento pelo número de habitantes, utilizamos em torno de 4, 3,8, 4,2, temos essa preocupação. E mesmo assim, esse ano, Roberto, devolvemos recursos à Prefeitura Municipal para a descentralização do SAMU, investimentos na maternidade da nossa cidade. Isso é importante, porque demonstra a responsabilidade que nós temos que ter com o dinheiro público. Agora, a gestão, ela tem que ser dessa forma compartilhada e continuada. Nós não podemos, após uma eleição, um prefeito que assuma uma cidade, ele parar com todos os programas, porque foi o ex-prefeito que fez. É o fim, está acabando com o Brasil, está acabando com as nossas cidades aqui no estado de São Paulo, infelizmente. Eu vou agora até Araraquara, Jefferson e Axuda. Jefferson, quais seriam as prioridades para a cidade de Araraquara que passa pelo debate político na Câmara? Aqui as prioridades são várias, viu? Mas a questão aqui é mais a questão do emprego e que tem tido um embate muito grande nesse último período. Porém, para os próximos anos, há uma projeção aí de desenvolvimento, de crescimento do nosso município. Outra questão é a zeladoria do nosso município. Ela passa por muitas dificuldades, haja vista que não há orçamento para dar conta da demanda, né? Então, é um problema muito grave que nós temos aqui no município de Araraquara. Eu vou agora até Sertãozinho, Márcia Moreira de Souza Perassi. O vereador Antônio César Peguini, Cezinha, foi afastado. O juiz Marcelo Asdrubal Gama concedeu liminar, que anulou a sessão, e o homem está de volta. E agora, o que pode se esperar para este ano em termos deste caso? Esse caso na Câmara Municipal já foi encerrado. O papel que a Câmara teria que fazer já foi feito em 2017, que a Comissão de Ética teve que conduzir o processo e apresentou à Câmara para ter a votação e toda a parte técnica
do trabalho da Câmara já foi feito. Aí o juiz deu a liminar para ele voltar, ele está de volta, nós vamos continuar o nosso trabalho. Muitíssimo obrigado a você. Vou até Franca agora, Donizete da Farmácia. Ô, Donizete, tem uma coisa que está preocupando todo mundo. Está todo mundo pensando já em política para este ano. Afinal de contas, segundo semestre, nós vamos escolher deputado, presidente, governador, senador, deputado estadual e assim por diante. A sucessão em São Paulo, no Brasil, os novos deputados, essa sucessão preocupa Franca, passa pelo debate também na cidade de Franca e pode atrapalhar a atuação da Câmara, que precisaria debater, discutir e formular propostas para a cidade. Roberto, você tocou num ponto importantíssimo, né? Falei que bom que fez essa pergunta. Eu acho, Roberto, que nada pode atrapalhar o trabalho do Legislativo, né? Eu acho que a condição, a disputa eleitoral de partido, as vaidades, as desavenças políticas, acho que ela deve existir no momento da disputa eleitoral. Que a partir do momento que passou essa disputa eleitoral, acho que nós devemos imbuir todo mundo, unir, né, para procurar soluções para que a gente possa ter uma melhor qualidade de vida para a população, né? Hoje a gente sabe a população está muito sofrida em questão de saúde, de educação, segurança, tudo isso. Eu acho que pode existir, mas eu como presidente vou tentar fazer essa Câmara mais harmônica que eu possa fazer. Eu sei que é difícil, né? Que tem as vaidades, as diferenças políticas, mas a mais harmônica para que ela seja mais produtiva, deixando a disputa política, as discussões políticas no momento certo, que é na época da eleição. Agora, a harmonia aí também é importante, que o ano passado, o ano retrasado, o que voou de tabefe um no outro não foi fácil. Isso marcou a cidade de Franca. Exatamente, Roberto. Eu acho, igual eu comentei, eu acho que a parte harmônica não tem como ser 100%, né? Mas não podemos deixar que essa harmonia não aconteça na nossa Câmara, tendo o exemplo do governo federal. Hoje você vê só os pessoal se preocupando em se defender, situações que os governantes mesmos provocaram, né? E a partir desse momento eles não têm um tempo de pensar e trabalhar para o principal, que é a melhoria da qualidade de vida da nossa população, que está muito sofrida, viu, Roberto? Integraram a macro-região na edição deste sábado do Jornal da Clube os presidentes das câmaras Igor Oliveira em Ribeirão Preto, Júlio César Pereira de Souza em São Carlos, Jefferson Iachuda em Araraquara, Márcia Moreira de Souza em Sertãozinho e Donizete da Farmácia em Franca. Confetou, para encerrar a nossa conversa, depois de tudo que a gente ouviu, vamos esperar o que este ano para as câmaras da macro-região? Roberto, o Brasil é um país reformista, não é um país revolucionário. E reformas são revoluções, mas a conta-gotas, vagarosamente. Dentro desse processo, a pergunta é o que esperar para o próximo ano. Não muito diferente do que tem acontecido, mas um pouco diferente. Eu continuo acreditando no voto popular, que é um bilhete para a esperança. É um sinal de que é possível ter esperança. Mas não é... Guilherme o Taciturno, da Holanda, dizia o seguinte: não é preciso ter esperança para perseverar. Esse que é o problema. O Brasil é muito maior que isso. Então, esta realidade mostra que não se faz política negando a política. Por isso que eu acredito na classe política. Agora, é como você diz, é o que temos. É o que temos. O que é a classe política? É o que temos. Ela é realmente uma miniatura da população brasileira. Você quer saber como é o povo de Ribeirão Preto? Vê a Câmara Municipal. Vê a Câmara Municipal de São Carlos, vê a Câmara Municipal de Franca, de Sertãozinho, de Araraquara, de todos os lugares. O Congresso Nacional. É uma miniatura do Brasil. Essa é a verdade. Agora, é difícil. Lord Keynes, o maior economista do século XX, e até hoje, alguns que dizem que o superaram, eu acho que ainda não. Lord Keynes diz o seguinte, eu até anotei aqui, a dificuldade não está em aceitar ideias novas.
mas em livrar-se das antigas. Porque elas é que acicatam a mente da gente. Acorda à noite e fica escravo do passado. E passado, por isso que se diz que passado não é o que passou. Passado é o que fica do que passou. O Brasil, sendo um país reformista, começa a aceitar que a crítica, por isso que é a palavra que nasce do mesmo útero de critério, precisa de bom senso, de juízo, a crítica, desde que honesta e desengajada, é a melhor forja de qualidade que existe. Se você quer atingir a qualidade em termos econômicos, em termos do processo político, aceita a crítica desde que ela seja decente. E se ela não for decente, você tem que verificar que é destrutiva, mas ali está embutido um pouco de inveja. E a inveja é um mau hálito da alma. E a inveja é uma homenagem que o inferior presta, sem querer, ao superior. Então, é preciso verificar qual o grande problema, que é o diagnóstico, e tratar, apresentar uma solução para esse problema que é difícil. Governar, executivo e legislativo, e até o judiciário, sob certos aspectos, é construir confiança. E essa construção de confiança é gradativa, que eu falei aqui na minha última participação. A confiança entre marido e mulher, empregado e empregador, empregadinho, aluno e professor, é construída a prazo e perdida à vista, num lance, num filme. Você faz um filme na construção, longo prazo, e perde na tática, que é no curto prazo. Então, o processo, o que esperar? Eu sou otimista quanto ao Brasil e mais ainda quanto aos brasileiros. Agora, nós precisamos gradativamente evoluir, melhorar e lembrar que o Brasil é perfeitamente realizável, desde que com premissas verdadeiras. Muitíssimo obrigado pela sua presença no Jornal da Clube. Eu que agradeço a sua colaboração, Roberto, como sempre. Muito obrigado. Obrigado, Golfe. Obrigado.